everybody. Hello, welcome. Let's talk about pronunciation e sotaque. Pronunciation versus sotaque. Então, qual a diferença entre esses dois? Então, vamos começar com o sotaque. Bom, vou levar em consideração que sotaque todo mundo tem. Por exemplo, eu sou carioca. Eu tenho sotaque de carioca. Quem é paulista vai ter o sotaque mais carregado ali no R, um sotaque que é próprio deles lá. Então, se eu saio do Rio, vou para São Paulo, por exemplo, eu já vou sentir essa diferença no sotaque. Lembrando que sotaque não é o mesmo que pronúncia. Então, dentro do Brasil, por exemplo, nós temos diversos sotaques. Cada estado, um sotaque diferente. Às vezes, mesmo dentro de um próprio estado, você vai ver diferença de sotaques ali dentro daquele estado. Então, levando isso em consideração, o que é então a pronúncia? A pronúncia é a forma que a gente fala aquela palavra. Então, por exemplo, eu acabei de falar aqui a palavra palavra. Se formos ver a pronúncia da palavra em si, todo mundo vai falar palavra, talvez com um pouquinho de sotaque, dizendo que ele é daquela região ali. Aí eu pergunto para você, nós temos que falar com a pronúncia correta no inglês ou nós temos que falar com a mesma forma que um nativo falaria? Então, a gente tem que copiar o sotaque do nativo, da cultura inglesa, ou a gente tem que falar com o nosso próprio sotaque e apenas falar a nossa pronúncia de forma correta. Então, aí fica essa pergunta. Então, se a gente for focar em questão de pronúncia não é sotaque. Então, sim, devemos trabalhar nossa pronúncia para corrigir uma palavra, às vezes, que saiu de forma errada. Por exemplo, a palavra linguiça em português. Tem gente que, se for falar linguiça, eu estou pronunciando errado. Mas linguiça, com as palavras, com as letras nos lugares certos, eu estou falando a pronúncia correta. Porém, se alguém de uma outra região do Brasil, com a mesma pronúncia, for falar, ela vai ter aquele sotaque daquela região. A mesma coisa acontece no português. Se você sai do seu país para um outro país, você não tem que pegar o sotaque daquela região. Você vai carregar consigo o seu próprio sotaque. Só vai apenas trabalhar a sua questão de pronunciação das palavras e aprender o vocabulário daquilo dali, tá? Então, quando a gente fala em sotaque, a gente está levando toda a nossa cultura, a nossa história junto conosco. Não tem como eu falar igual um nativo e carregar comigo a minha cultura. Não tem como eu focar na ideia, vou praticar a minha pronúncia e com o processo eu vou perder quem eu sou. Então, eu sou muito fã daquelas pessoas e dos teachers que, ok, bora praticar pronunciation. Porém, você não precisa perder quem você é no processo. Você não precisa perder o seu sotaque de brasileiro, que inclusive é muito bem visto, por exemplo, na Europa. Os europeus, quando escutam brasileiros falando inglês, eles tendem a amar o nosso sotaque, ok? Não a nossa pronúncia, nosso sotaque. Ok? Então, como eu vou fazer essa questão do estudar o inglês, estudar a minha pronúncia, sem perder o meu sotaque?
com o tempo. Você vai ouvir diversas pessoas, você vai ouvir diversas pessoas falando aquela mesma frase, aquela mesma palavra, com sotaques diferentes, com formas diferentes, e até que seu ouvido acostume com o que é o som daquela palavra. E aí você vai criar a sua própria forma de falar aquela palavra. A sua pronúncia vai ser de forma correta, porém vai estar carregando a sua essência, quem você é ali naquele processo. Então, a prática da pronúncia não anula a sua essência, o seu sotaque. Você vai estar praticando com diversas formas, diversas pronúncias de pessoas diferentes. E ali, com esse processo, você vai criar a sua própria essência no processo, ok? Então, não venha acreditar em quem diz que a gente tem que falar igual ao nativo. Não, a gente tem que falar de forma que seja comunicativa, com que você seja compreendido. Você não precisa falar igual aquela pessoa, até mesmo porque se você for comparar pronúncias do inglês britânico para o inglês americano e o inglês australiano, eles variam entre si, não tem sempre o mesmo sotaque, a mesma pronúncia. Então, você, como não nativo, que está estudando a língua inglesa, você não tem que copiar um deles, você simplesmente vai escolher o que melhor fica dentro da sua personalidade, dentro do que você é, e expressar isso de forma mais clara que seja para você e para quem está te ouvindo. Por exemplo, eu escuto muitas coisas, tanto europeia, quanto americanas, quanto australiana. E com o processo, eu passei a falar de uma forma que é minha. Tem hora que tem gente que vai achar que eu tô com um inglês mais britânico, tem hora que tem gente que vai achar que meu inglês é mais americano, e por aí vai. Mas então que, na verdade, é a Rebeca que tá falando, não é uma pessoa que eu vi, por exemplo, eu falo igual a Oprah. Eu não tô imitando ninguém falar, eu estou falando as palavras do jeito que eu preciso, que eu sei me comunicar, sem estar focando em falar igual ao nativo. Então, se a gente for levar em consideração que dos falantes da língua inglesa, hoje em dia, boa parte deles são não nativos, então, como a maioria não é nativa, por que eu tenho que falar igual um nativo se a maior parte do meu tempo eu vou estar falando com pessoas que também aprenderam inglês no processo, não nasceram em países que não falam inglês? Não faz sentido eu focar, eu tenho que falar igual nativo, se a maior parte das pessoas que eu vou me comunicar não são nativos. Então, dentre todos os falantes da língua inglesa, hoje cerca de 70% não são nativos. Agora, por que eu vou querer falar igual um? Para eu sair num local e passar despercebido? Sendo que você tem que carregar a sua essência, quem você é, junto com você no processo, né? Então fica essa pergunta. E aí? Você pratica a sua pronúncia ou você perde o seu sotaque? Quem é você quando você estuda pronunciation? A pessoa que está estudando como se comunicar melhor ou aquela pessoa que está perdendo quem ela é para falar exatamente igual a pessoa que está no áudio falando? Então, fica essa grande pergunta para vocês. Quem você é? Né? Então, eu vou abrir aqui esse momentinho para quem quiser fazer alguma pergunta, se tiver alguma pergunta para fazer. Porque esse assunto realmente é um assunto simples, um assunto rápido, simplesmente para você parar e pensar o que é a diferença de cada um e como você de fato
tem que focar na hora do estudo de uma pronunciation. Eu ensino aos meus alunos que pronunciation não é você falar exatamente igual eu tô falando com eles ali, ou igual o áudio tá falando. É simplesmente a questão de você expressar aquela palavra de forma audível, de forma que se compreenda o que é, sem precisar ficar na dúvida se você falou A ou H, né? Então, that's it. Era isso que eu tinha para falar hoje, para expressar para vocês hoje. E desejar que tenham um bom dia, um bom fim de dia. And see you guys next time. Vejo vocês na próxima live e no próximo assunto que eu for trazer aqui. See ya. Bye.